Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. E o nosso tema de hoje é tudo pode ser curado, tudo pode ser transformado. Isso é uma live que está acontecendo ao vivo pelo Instagram, mas também vai ficar salva no YouTube, no canal para vocês acharem lá, Dani Lobo, que é o meu canal. E lá todos os vídeos estão salvos, tem muitos vídeos bacanas, com muitos assuntos interessantes, que com certeza vão ser úteis na sua caminhada, ou para você que está buscando, trabalhador da luz, está buscando entender esse mundo que a gente está vivendo, como a gente pode ser mais feliz, como a gente pode se melhorar, como tudo isso pode ser benéfico para nós. E esse tema de hoje que a gente está falando, que tem como título Tudo pode ser curado, tudo pode ser transformado, é um tema interessante. Por quê? Porque para que a gente possa fazer essa relação entre transformação e cura, a gente tem que ter alguns entendimentos básicos para que a gente possa fazer um movimento positivo na nossa vida. O primeiro deles é: não existe cura sem transformação. E para que essa transformação possa acontecer, a gente vai partir do princípio reencarnacionista, de que nós temos muitas experiências aqui nessa terceira dimensão, muitas experiências aqui nesse plano físico, e que nós trazemos todas essas experiências no que nós chamamos de registros acásticos. Então, os nossos registros acásticos, na verdade, são arquivos das experiências, tanto as passadas quanto as futuras que a gente ainda vai ter. E que tudo isso está linkado à nossa consciência. E tudo que acontece na nossa consciência tem um efeito no nosso corpo. Silvinha, seja bem-vinda, querida. Quanta saudade de você. Então, vamos repetir o que eu falei primeiro, para que a gente possa trabalhar a cura e a transformação. Como o tema de hoje é tudo pode ser curado, tudo pode ser transformado, vamos partir do princípio que nós somos seres eternos, estamos numa experiência na terceira dimensão, na vida material, e que nós trazemos todas essas experiências registradas no que nós chamamos registros acásticos. Os registros acásticos estão diretamente relacionados à nossa própria consciência. E tudo que acontece na nossa consciência se reflete no nosso corpo. Então, essa ligação saúde mental, saúde emocional, saúde física, transformação e cura, tudo isso, na verdade, é uma coisa só. Então, partindo do princípio que eu trago essa bagagem acástica, que eu trago essas informações que estão registradas, aí depois, isso é um outro assunto, no planeta, mas dentro da gente também, que estão no nosso DNA, olha que interessante, né, gente? Essas bagagens me faz com que eu tenha determinados padrões hoje. A gente traz padrões de muitas experiências anteriores em que a gente já viveu. Então, quando alguma coisa não está dando certo, a gente precisa refletir. E uma outra coisa que é fundamental para que a gente possa se curar do que a gente quiser e se transformar, né? Que é o processo de autotransformação. Qual é essa informação? Que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Aí a gente vai voltar na questão da reencarnação. Poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu só faço coisas boas, por que isso está acontecendo comigo? Aí tem fatores que estão nos seus registros acásticos, na sua bagagem. E não só os padrões externos, os padrões que você está vivendo. Então, vamos dar um exemplo prático para facilitar isso. Se eu trabalho numa determinada repartição e eu tenho um padrão de que eu trabalho muito, todo mundo deixa tudo na minha mão, eu sou sempre aquela sobrecarregada, aquela que os outros trabalham menos e só eu trabalho a beça, e aí eu estou sempre reclamando, poxa vida, sou eu que trabalho nesse escritório, ninguém faz metade do que eu faço. A gente tem essa tendência, né? A gente tem essa tendência de reclamar, de se lamuriar daquilo que está acontecendo. Ou tem um problema, uma dívida financeira.
Apareceu uma dívida que você fica desesperada, que você quer resolver, ou um problema de saúde. Acusou uma doença, um problema qualquer de saúde, você fala, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Então, independente de onde o que você esteja vivendo, o que você deseje curar, para que você possa curar, você precisa transformar. Porque a cura é uma consequência da transformação. E a transformação só vai acontecer quando você tiver uma mudança na sua consciência. Então é essa mudança de consciência que a gente tem que buscar. E não existe mudança de consciência sem a gente ter em mente que tudo o que acontece conosco é nossa responsabilidade. Nós criamos. Ah, mas eu criei ser explorada no trabalho? Sim, de alguma forma sim. Ah, eu criei aquela doença que apareceu? Sim. Ah, eu criei aquele problema que eu tenho com a minha vida amorosa? Sim. E isso não tem nada de ruim, e isso não é uma crítica, isso não é uma coisa negativa que a gente deve, ai, tá vendo? Então eu fiz isso, então eu sou terrível. Não! Isso é o ponto de partida do entendimento da autotransformação. Porque quando eu entendo, eu aceito e eu entendo que tudo que acontece comigo é minha responsabilidade, foi gerado por mim mesma, eu criei essa situação, eu tenho ali na minha mão a oportunidade de mudar esta situação. Poxa, eu criei isso. Ah, mas eu não quero isso para mim. Ótimo. Então mude agora, se transforme e cure. E aí, esse caminho da transformação e da cura, a gente tem um longo trajeto a trilhar, mas é aí que começa. Quando nós vivemos e quando nós nos sentimos que eu sou uma vítima da vida, esse estado de vítima, a gente se sente vítima só nos afasta da nossa harmonia, do nosso equilíbrio, da nossa cura interior. Porque quando a gente se coloca como vítima, a gente está tirando da gente a oportunidade de modificar. Quando a gente culpa o mundo, os familiares, o que quer que seja, eu culpo que é o tempo que está ruim, eu culpo meus colegas de trabalho porque eu trabalho mais do que eles, eu culpo os meus familiares porque se não fosse eles eu não estaria vivendo um problema assado. Não, gente. Então, entendam isso. Não é crítica, é entendimento. É entendimento o seguinte, poxa, eu criei isso. Ok, então se eu criei isso, eu posso mudar a hora que eu quiser. E aí o seu processo de cura começa. Quando você começa a ter o entendimento que você criou aquela situação. Gente, até fiz um roteiro que eu, para variar, não estou seguindo. Então, esses padrões estão nos registros acásticos, tudo bem, isso já faz parte da caminhada. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é o seguinte, comece a se transformar. A gente precisa ter muita coragem, tá? Para fazer uma avaliação interior e falar, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu vivi isso, tá? Eu vivi isso, sei lá, uns 25 anos atrás, mas eu vivi isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu sempre trabalhei com a área holística, eu nunca tive outra profissão. Eu comecei muito cedo, com 20 anos de idade. Então, eu trabalhava muito em espaços alternativos, espaços holísticos. Naquela época não era tão divulgado quanto hoje. Quando eu comecei não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Mas tudo bem. E eu trabalhava num espaço em que eu estava trabalhando já lá há muitos anos, mas eu não estava mais feliz com o lugar que eu trabalhava. Eu queria sair de lá. Eu não estava contente, eu não estava feliz. Alguma coisa dentro de mim falou assim, olha, o seu tempo aqui deu. Só que eu tinha um agravante. Qual era o agravante? Que eu dizia para mim mesma. Olha como a gente faz as coisas erradas. Como eu colocava a culpa do lado de fora, né? Eu dizia assim, mas eu não posso sair daqui porque 60% do meu ganho
financeiro vem daqui. Como é que eu vou sair de um lugar em que 60% daquilo que me sustenta vem daqui? E eu dizia isso para mim. Me sentia uma vítima, porque eu falava, eu estou presa num lugar que eu não quero mais estar, trabalhando num lugar que eu não tô feliz, mas eu não posso sair porque 60% do que eu ganho vem daqui. Quando eu falei isso para mim mesma, eu tirei de mim mesma a oportunidade de me transformar e de curar aquela situação. Eu coloquei a culpa do que eu precisava daquele 60% daquele dinheiro. E, gente, era real. Eu precisava de cada centavo para sobreviver. Eu não tinha... Os outros 40% não dariam conta de todas as minhas despesas. Então, eu vesti a roupa da vítima, vesti a roupa da coitadinha, coitada de mim, tenho que trabalhar aqui porque eu não posso sair daqui, porque aqui eu ganho 60% do meu dinheiro. Mas eu não estava feliz. Aquilo estava me incomodando. Aí aquela coisa, porque quando você quer começar a sua transformação, não obrigatoriamente você precisa fazer isso sozinho. Você busca ajuda. É um curso, é um atendimento, é um psicólogo, um psicanalista, uma terapia holística, um cristal, é um reiki, não importa, você vai naquilo. E eu tinha uma amiga muito querida e a gente de vez em quando se encontrava para fazer assim uns encontros espirituais. E calhou de ter um encontro desse nessa época. E nesse encontro eu pedi para ela, me ajuda, eu pedi para os meus mentores, me dá uma luz, porque eu quero sair de lá, mas como é que eu vou fazer? O meu dinheiro para me sustentar, como é que eu vou cobrir esses 60%? E eu pedi a espiritualidade. E ela canalizou uma mentora até elemental, que era uma fada, uma mentora muito bacana naquela época que me ajudou muito. E aí quando ela canalizou a mentora, eu perguntei para a mentora fada, falei, aí eu me lamuriei, né? Porque eu não estou mais feliz, porque eu não quero ficar lá, coitada de mim, porque eu ganho meu dinheiro lá, e como é que eu faço? Aí eu virei para a mentora e disse assim, por que que eu estou lá? Por que que na minha vida ainda não saí de lá? Por que que eu estou lá? E ela simplesmente só disse uma frase. Ela falando bem baixinho disse assim, você está lá porque você quer. Gente, aquilo entrou em mim igual uma espada no meu peito. Eu cheguei a ficar em choque, com aquela cara de paisagem, tentando digerir o que ela tinha me dito. E tomei um choque quando eu percebi que ela estava absolutamente correta. E eu não tinha me dado conta que o motivo pelo qual eu estava naquela situação era porque no fundo eu queria estar lá. Porque nós temos 100% de responsabilidade por tudo que acontece conosco. Nós criamos a nossa realidade. E eu não percebia que aquela realidade que eu estava criando só dependia de mim e de mais ninguém. E eu realmente, eu sigo muito, eu ouço muito a espiritualidade. Então, mesmo aquele momento a espada entrou no meu peito, eu cheguei a ficar sem voz. Eu que falo a beça e disse assim, ok, entendi, mas eu estava passada. Eu levei uns 2 dias para digerir aquela informação e aí acabou, não teve mais conversa depois disso. Ela só disse aquilo. E aí eu falei, agora eu preciso pensar sobre isso. Aí eu pensei, ok, então se eu estou lá porque eu quero, então eu estou decidindo nesse momento que eu não quero mais. Eu quero sair. E eu comecei a fazer um movimento de saída. Eu larguei tudo e falei, então vai cair do céu o dinheiro? Não, não fiz isso. Mas eu comecei a investir no meu trabalho numa outra direção, que na época eu fui trabalhar na minha casa, na minha própria casa. Na época eu trabalhava presencial, não existia internet, não existia nada disso, né? Eu fui trabalhar em casa e o que eu comecei a fazer?
eu comecei a alimentar, a canalizar a minha energia para o meu trabalho na minha casa, porque eu decidi, é isso que eu quero para mim. E em menos, meus amigos, em menos de 3 meses, eu não estava mais lá. Eu fui gradualmente, fui terminando o que eu tinha começado lá, concluindo o que eu tinha feito e comecei a focar no meu trabalho na minha casa. E em 3 meses eu não estava mais lá, harmoniosamente. E só para vocês terem uma ideia, foi a melhor coisa que eu fiz, porque realmente o meu tempo lá tinha se esgotado e um novo ciclo havia começado, muito melhor do que o anterior, e passei até a ganhar mais do que eu ganhava lá. Mas o que eu quero ensinar com isso? Explicar a vocês que enquanto eu achava que a responsabilidade era da vida, eu fiquei estagnada. Mas no meu caso, naquele momento, eu precisei daquela ajuda externa que só disse uma frase, que eu sou grata a ela até hoje. Mas eu estava aberta, eu estava disposta a olhar para mim. E quando ela disse aquela frase, eu olhei para dentro do meu coração e eu percebi, ela está correta. Eu não só ouvi o que ela disse porque ela disse. Eu levei aquela informação para o meu eu interior e eu falei, ela está correta. Porque, na verdade, eu ainda tinha algum tipo de apego àquele lugar. Talvez às pessoas, talvez aos alunos, eu tinha um apego. E eu disse para mim mesma, ok, tá certo, mas agora eu quero diferente. Então vamos pensar, eu quero que vocês pensem agora, nesse momento, em toda e qualquer coisa que você está passando por um momento difícil agora. Se você está passando por um momento difícil, se você tem alguma coisa para refletir, pense o seguinte, você cria a sua própria realidade. Se você não está satisfeito com a realidade que você está criando neste momento, transforme. Mas precisa ter a coragem de olhar para dentro de você e admitir, e você vai ver que você é a única responsável por aquilo que você está vivendo. Um outro exemplo, se a pessoa, sei lá, fez um exame de sangue e está com colesterol alto, né? Colesterol subiu. Poxa vida, colesterol subiu, a culpa é do isso, daquilo. Não. De quem é a responsabilidade se o seu colesterol está alto? É sua. Como eu disse, sem cobrança e sem crítica. É um entendimento. Ok. Então eu vou começar a olhar para isso. O que eu vou fazer? Vou ao médico, o médico vai me orientar, vai me dar um remédio para equilibrar meu colesterol. Tudo bem. Mas o que eu fiz que gerou esse resultado desse colesterol alto? Alguma coisa ali. O que o meu corpo está dizendo? O corpo está dizendo assim, olha, esse ponto aqui precisa ser ajustado, precisa ser equilibrado. Então, o que você vai fazer? Pontos no caso da saúde. Vou rever a minha alimentação. Será que eu estou comendo alimentos muito gordurosos? Será que eu estou me alimentando bem? Será que não é o momento, essa é a sua autotransformação, de reavaliar a minha alimentação? E, paralelo a isso, qual é a causa vibratória, energética e emocional que faz elevar o colesterol? No caso do colesterol, é falta de alegria. Aí eu vou pensar o quê? Será que eu estou tendo alegria suficiente na minha vida? Será que eu estou me permitindo um momento de lazer? Ou eu só trabalho, durmo, acorda, come, trabalho, dorme e a comida é o único lazer que eu estou tendo? Isso é um processo de transformação, a sua autotransformação. Que um fator importantíssimo para essa autotransformação, ela não é instantânea e ela não é imediata. Mas ela precisa começar. Então, quando eu olho para mim e vejo, ok, o quadro agora é esse, meu colesterol está alto, mas eu quero mudar. O meu corpo está dizendo que existe um pedacinho de mim que precisa ser equilibrado. Então, vamos lá equilibrar esse pedacinho. Vou no médico, vou tomar um remédio, mas paralelamente a isso, vou começar a me trabalhar. Poxa, deixa eu rever aqui a minha alimentação.
e vou rever, poxa, e alegria na minha vida. Aí vou buscar minha ajuda, vou fazer uma sintonização, vou fazer um reiki, vou buscar um cristal, vou praticar uma yoga, uma meditação. Vou buscar alguma coisa que vai me auxiliar no meu processo de autotransformação. E qual vai ser o resultado? Uma vez que isso for harmonizado, a sua cura. Mas lembrem, quando a gente está vivendo esse processo de autotransformação, a gente tem que se desapegar de muita coisa. Não existe autotransformação sem esforço pessoal. Não adianta achar que você vai ficar sentado, aí que você vai para um terapeuta, você vai para algum lugar e que vai ter uma varinha de condão, pronto, agora você já se transformou internamente. Não. A transformação interior requer paciência e persistência. Porque ela é dia a dia. Vamos dar esse exemplo do colesterol, né? Poxa, se eu identifiquei que a causa emocional de um colesterol alto é falta de alegria, então todo dia, quando eu acordar, eu vou pensar, poxa, será que eu estou feliz, que eu estou alegre? Por que eu estou tão sério? O que eu posso fazer para melhorar isso? Estou indo para o trabalho, já sei, vou pôr uma música que eu gosto muito ao caminho do trabalho. Isso vai me alegrar. Quando chegar o meu domingo, vou sair de casa, vou ir para a praia, vou dar um passeio na floresta, num parque, vou para uma cachoeira, vou entrar em contato com a natureza, vou ficar com a minha família, com meus filhos, com os meus netos. Busque, vou começar a buscar coisas que vão me trazer alegria. Junto com isso, vou trabalhar a minha reeducação alimentar. Junto com isso, vou continuar fazendo tratamento médico. Aí o que vai acontecer com a sua transformação? Quando a sua mente e o seu coração estiverem juntos nessa nova frequência da alegria, isso alcançar a sua consciência imediatamente manda um comando para o seu DNA, para as moléculas do seu corpo, e esse colesterol vai equilibrar. Olha que bacana. Isso vale para qualquer coisa, para qualquer problema. Seja físico, de saúde, financeiro, profissional, amoroso, familiar, isso vale para tudo. Então, recapitulando, a cura vem da autotransformação. E a autotransformação só pode acontecer quando eu identifico que eu crio a minha realidade, que eu sou 100% responsável por tudo que acontece comigo. Aí, a causa disso pode ser dessa vida atual, pode ser de 100 vidas atrás, não importa, eu fiz. É minha responsabilidade. Ah, mas e se tiver difícil? Vou superar. Ah, mas eu não consigo sozinho, eu estou no momento que eu não consigo ficar em pé. Tudo bem, vou pedir ajuda. Eu não pedi ajuda lá para a mentora naquela época, porque eu estava batendo cabeça, querendo sair daquele trabalho, me sentindo presa, eu me sentia numa prisão. E era uma prisão horrível, porque eu achava que era uma prisão que independia de mim. Gente, toda mudança de consciência, a cura começa na conscientização que tudo só depende de você. Porém, requer esforço pessoal. Deixa eu olhar a hora, porque essa live é rapidinha. A gente tem 8 minutos ainda. É esforço pessoal. Não existe autotransformação sem esforço pessoal. Você conhece alguém que vai para a academia e que a máquina faz o exercício sozinho por você? Ou é você estar lá todo dia, volta, estica para cima e para baixo? Aqui a Letícia está dizendo, oi Dani, como não percebemos que o autocuidado faz parte da nossa transformação? Exatamente, é o autocuidado. Entendeu? A gente vai se descobrindo, porque na verdade, que não é o assunto de hoje, vocês sabem, a maioria de vocês me conhece, sabe que eu sou especializada em registro acásticos, método lemuriano, né? Eu trabalho com isso há muitos anos da minha vida. E eu posso dizer a vocês, a história de cada um é única. Nunca vi uma pessoa que tem uma bagagem igual a outra. A jornada é individual, mas a nossa caminhada é evolutiva. Mas nós compartilhamos um padrão em comum. Nós trazemos uma culpa, que a gente não tem consciência. E muitas vezes essa culpa faz com que a gente busque coisas para nos sobrecarregar e nos fazer sofrer. Por isso que muitas vezes é importante você buscar o seu mundo interior, seja pelo caminho que for. Yoga, meditação, leitura akástica e tantas outras técnicas que existem por aí.
Porque às vezes, quando você já está no processo de autotransformação, você quer entender o que aconteceu, você quer entender por que eu faço isso comigo. Mas o ponto de hoje é a gente entender o seguinte, é a gente que faz com a gente. É só quando a gente entende isso que começa a nossa cura. Porque a nossa cura passa pela nossa autotransformação. E a gente tem que ter essa visão interior disso. Ah, a querida Nana Prado, da Las Afrodísias, está aqui, meu amor. Está concordando aqui. Gente, é uma pessoa maravilhosa, super recomendo. Ela trabalha da Las Afrodísias com a Irmandade das Rosas, que é uma coisa maravilhosa, linda. Gente, super recomendo. Trabalho incrível que ela faz. Minha amiga querida, minha aluna do coração. Estamos sempre juntas, graças a Deus. Mas é isso. Não importa qual o caminho que você vai escolher, mas o seu processo é precisar entender o seguinte, só depende de mim. Eu posso mudar isso? Pode, você pode mudar o que você quiser. Pode ser questão de saúde, saúde mental, saúde emocional, saúde física. Veja bem, todo mundo, você está com um problema de saúde física, você vai ao médico. Você segue o que o médico vai te recomendar. Por quê? Porque já está somatizado. Agora, paralelamente a isso, você vai dizer, ok, estou medicada, estou com o médico, estou seguindo o meu tratamento, mas eu quero entender por que eu fiz isso comigo. Por que eu criei essa situação no meu corpo? Lembrando que o corpo é um reflexo da nossa consciência. Agora, eu queria só abordar uma coisa que às vezes vocês podem sentir no caminho, que é uma coisa interessante, que é o seguinte, eu já ouvi isso muito. Às vezes a pessoa diz assim, eu estou aborrecida. Está aborrecida por quê? Eu faço tudo. Eu medito, eu faço yoga, eu uso cristal, eu uso aromaterapia e nada muda, continua tudo igual. Essas coisas não servem para nada. Não é por aí, gente. Quando a gente começa nas nossas práticas, a gente busca ajuda, já é um passo importantíssimo. Mas a gente precisa entender de que essa transformação precisa chegar no nível muito profundo dentro de você, que é a sua consciência, pelo seu coração. Não adianta meditar de manhã até de noite. Não adianta fazer 50 aulas de yoga por dia. Não adianta trabalhar na caridade e ajudar meio mundo se você não deixou que tudo isso entre no seu coração e te transforme. E faça com que você veja o mundo com outros olhos. Né? Chegar até uma terapia, uma aula, alguma coisa que te leva ao autoconhecimento já é um passo super importante. Mas depois que você chegou, você precisa deixar entrar dentro de você. Se você não deixar entrar dentro de você, se você não permitir que isso seja uma ferramenta para que você adquira consciência, para que mude a sua perspectiva da vida, não vai funcionar. Então eu paro? Não, você continua tentando, porque uma hora vai chegar lá no fundinho. E quando chegar lá no fundinho, na consciência, que acender a lâmpada, pimba, mudou tudo. A consciência mudou, ela imediatamente manda para as suas moléculas do seu corpo, para todas as suas células, para o seu DNA, ela manda aquele comando. Mudamos, agora está tudo bem. E o corpo responde, que é a coisa mais fantástica que existe. Então, olha que coisa importante da gente fazer. Da gente se trabalhar. Então, eu vou repetir, quem não viu agora vai poder assistir, a gente já está terminando, porque a proposta dessa live é 30 minutos. A gente já está terminando, mas eu vou deixar aqui gravado no Instagram e vocês também vão poder ver no canal do YouTube, porque vai ficar salvo lá. Começo de tudo, entendermos que somos espíritos eternos, que temos uma bagagem acástica. Significa o quê? A gente passou por muitas vidas antes que gerou padrões em nós. E que o caminho para alcançar a cura, seja ela qual for, eu preciso entender que nós somos como o sistema havaiano ancestral ensina, que é o Ho'oponopono,
que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, que nós criamos a nossa realidade. E às vezes nós criamos uma realidade que não é a que a gente quer viver porque a gente traz esses padrões emocionais das outras vidas. Mas se alguma coisa na minha vida está gritando que não está bom, significa o quê? O que está dizendo? Que estou sendo castigada pelo universo, por Deus? De jeito nenhum. Seu eu superior só está dizendo assim para você, olha, esse ponto aqui não está equilibrado, você precisa arrumar a casa aqui. E como é que eu vou fazer isso? Olhando para dentro de mim, porque eu não sou vítima. A gente tem que sair do papel da vítima e do algoz. Nós não temos que ser nenhuma das duas coisas. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, como eu estou conduzindo nessa questão a minha vida? Aí eu dei aqueles exemplos. Um outro exemplo, só o último exemplo a gente finalizar. Vamos supor de uma pessoa que trabalha no escritório, numa empresa, e que ela trabalha mais do que todo mundo. E ela está sobrecarregada porque ela trabalha mais que todo mundo, e ela passa todo dia reclamando, se sentindo vítima. Ah, porque nessa empresa só eu trabalho, só eu faço as coisas, só eu digo. Quando, na verdade, se nós criamos a nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco, o que eu tenho que me perguntar? Por que eu estou trabalhando mais que os outros? Será que não é um lado meu que quer controlar tudo? Ah, não, as pessoas vêm e trazem para mim. Ok, por que você aceita? Vocês entendem que tudo só depende da gente? Talvez você precise dar limite e dizer não, não posso, já estou ocupada. É tudo com a gente, os padrões são nossos. Sejam em que área da vida for, a gente tem que se perguntar, por que eu estou fazendo isso comigo? O que eu preciso mudar em mim? E quando estiver muito difícil, pede ajuda dos universitários, da espiritualidade superior. Pede ajuda, é um tratamento, é um terapeuta. Todos nós precisamos uns dos outros. É isso que eu quero deixar aqui registrado hoje. Queridos, gratidão pela participação, por estarem aqui. E até uma próxima conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Paz e bem.